Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a Rocha Opções, a solidez da ciência. A seu favor, meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de finanças e controle nas horas vagas trader de opções, entre outras atividades. Quero te convidar para fazer parte do grupo do Telegram. No grupo você terá todas as notícias sobre o canal, bem como poderá tirar dúvidas e debater sobre o mercado de opções. E você também pode assinar o Vendaval, o sistema que veio para revolucionar a venda de volatilidade e único do mercado que te permite gerir um portfólio de opções. Basta você apontar a câmera do seu celular. E você pode participar do treinamento operacional da metodologia de opções mais técnica do mercado brasileiro. São mais de 3 meses intensos de aulas com a ajuda de um monitor para que você saia operando. O link da inscrição está na descrição. O sucesso do último portfólio americano mostrou o interesse que há nesse assunto. E o terceiro trouxe novos aprendizados. Veja nesse vídeo como correram as 5 operações que abrimos e os diferentes cenários de manejos para você avaliar o que teria ocorrido em cada caso, as conclusões que estamos chegando ao comparar as ETFs com as empresas no mercado americano, a impressionante contração de volatilidade implícita que nunca vimos no nosso mercado, levando a fecharmos uma operação em 6 dias e outra em 8 dias, como abrimos nossas posições sem ter um acúmulo de risco gama, algo que nunca vimos no nosso mercado, e por fim, não deixe de ficar até o final para eu tirar algumas dúvidas que alguns investidores devem estar tendo de como acompanhar o desempenho do fundo. Está imperdível. Venha comigo. Vamos lá, terceiro portfólio americano. Sempre agradecendo aí ao empenho do Ítalo Bruno. Esse rapaz realmente é brilhante. Beth, muito querida aí, nos ajudando nos slides. Inclusive, ela vai ajudar naquela série de análise técnica. Não fique achando que eu esqueci dessa série. É porque tem tanta coisa para mostrar aqui, mas a Beth agora vai estar me ajudando. Então, em primeiro lugar, vale a pena a gente trazer aqui o mapa de entradas e saídas. Nós vemos então que nós tivemos 5 entradas aqui, logo antes do mercado americano cair. Agora é aquilo, né? Muita gente esperando o momento certo para entrar vendido aí no SP500, mas vê que não é coisa fácil não. Depois houve essa recuperação aqui, e a única que nós tivemos que levar até o vencimento foi a XLP. Vocês vão saber quem é. A XLE é uma ETF composta por empresas do setor de energia. Veja que nós abrimos uma posição exatamente no pico. Para quem está chegando agora, esse gráfico aqui é do Vendaval, nosso sistema que a gente utiliza para avaliar oportunidades, mas nesse caso aqui, o Ítalo que reproduziu lá para o mercado americano. Então você vê aí o momento de altíssima oportunidade e veja que nós encerramos em apenas 6 dias. Eu não me lembro nenhuma opção do mercado brasileiro na qual nós tenhamos fechado de forma tão rápida. Em apenas 6 dias, você vê aqui pela queda que de fato houve um aumento de prêmio, mas mesmo assim você veja que não é muito comum aqui nessa ETF você ter muitos gaps. Então os candles aqui eles são sempre muito alinhados uns com os outros. E não é à toa que são empresas do setor de energia, que é uma ETF então que a gente vai estar sempre querendo operar quando ela trouxer uma boa sinalização. Fechamos aqui numa meta de lucro de 50%. Nós também tivemos um ótimo resultado na XLF, que é uma ETF de empresas que fornecem serviços financeiros, onde pegamos aqui exatamente no pico. Não é sempre que a gente consegue pegar no pico. E veja que ela durou somente 8 dias também. Observe como também os candles eles são bastante alinhados. Só realmente aqui que houve um movimento brusco. E fechamos aí a nossa meta de lucro também. Aqui nesse caso pegamos a MCEHI, que é uma ETF de empresas chinesas, com diversos tamanhos de capitalização, e você veja que o gráfico dela já é cheio de gaps.
E veja só o gap que teve aqui. E claro, por que teve aqui? Porque todos nós sabemos que a China, que o governo chinês apresentou lá um pacote gigante de estímulos lá. Mas aqui nós já tínhamos saído bem antes, pela meta de 50%. Mas veja que quando você já traz aqui empresas chinesas, já tem aqui, nós já percebemos que há muito mais gaps aqui. Veja que os gaps aqui, em geral, têm até o mesmo tamanho do corpo dos candles. Mas nós aqui conseguimos sair antes. Quando você pega ETF de empresas de países emergentes, nós até não pegamos aqui no pico. Nós não tínhamos como saber que teria esse pico logo a seguir. E veja que também ela não tem aquela carinha mais bonitinha das duas primeiras aqui. E veja só, chegamos a levar um susto aqui, mas depois ela voltou e fechamos a 51%. Então veja você que das 4 primeiras empresas que eu mostrei aqui, todas elas fechamos pela meta de lucro, sendo que as 2 primeiras com muita tranquilidade. É de se esperar que um portfólio de 5 ou 6 ativos, em um deles você vai ter aí que fazer o manejo, como foi aqui no caso de uma ETF de empresas do setor de consumo básico. Então acaba tendo um viés de varejo, um viés que a gente não costuma abrir posições aqui no nosso país, e tudo indica que não vai ser o que a gente vai abrir lá fora também, mesmo sendo uma ETF, E é bom que a gente está agora testando para ter essa convicção, porque a gente não tinha que lidar com essa enorme diversidade de ETFs. Aqui a gente só tem o BOVA e o Small. Talvez uma das razões pela qual o último vídeo fez tanto sucesso, com quase 800 curtições, é porque nós fizemos aqui vários cenários. Então temos aqui um movimento que foi em direção ao break-even. A partir do momento que tocou o break-even, nós então fizemos uma aproximação e você então consegue empurrar o break-even um pouco mais distante e ganhar mais aqui do lado vencedor. E vejam que a duração dessa aproximação, ela pode ser até maior, porque quando você avança no processo de manejo, você acaba estabelecendo um compromisso maior com o ciclo, que foi o caso aqui. Essa região aqui sombreada define a abertura da operação pela esquerda e o fechamento dela no vencimento, aqui no caso, no vencimento. Então, você não quer avançar no manejo se você quer buscar fechar nesse mesmo ciclo. Até nós poderíamos ter fechado, já que as posições vencedoras iriam cobrir as perdedoras, mas nós estamos aqui para testar mesmo. Então deixamos correr para avaliar se ela iria corrigir. E de fato corrigiu, mas quando ela formou mais essa nova máxima aqui, durante o pregão, a gente não sabia que ela ia formar o martelo, né? Porque foi durante o pregão, nós então aproximamos mais ainda para um straddle. Apesar dele ainda ser uma aproximação ainda relativamente conservadora, porque aqui você está garantindo que somente uma das pontas vai ficar ITM, veja que logo no dia seguinte houve aquela correção. Tudo bem, o strike que foi aproximado já teve uma perda forte ali, mas depois voltou e continuou a subir. Até por conta dessa violinada que deu, talvez você acreditasse que ele ia voltar de novo, mas ele continuou seguindo adiante. Veja como já passou o novo break-even. Você poderia ter feito uma inversão nesse momento aqui. Nesse caso aqui, acabou se esperando mais 2 dias, acreditando que tinha se formado aqui uma resistência. Quando então ele fez uma nova máxima, se decidiu então fazer uma inversão. Depois dessa inversão, o ativo então ficou entre os strikes, só que como a distância entre os strikes era maior do que o prêmio coletado, se saiu com prejuízo de 98,5. Qualquer lugar que terminasse aqui entre os 2 strikes se iria sair com esse prejuízo. Mas veja aqui que a distância
entre os strikes era bastante grande, então foi uma forma de você estancar o prejuízo. Qualquer lugar que tivesse aqui, você já sabia ali o quanto você teria que pagar para sair. Se você tivesse manejado aí pelo break-even, rigorosamente falando, você teria saído no 26,86 de lucro, em vez de prejuízo. Você veja que, de fato, a aproximação deixou passar. Aí, quando houve aquela nova máxima, então, foi feito o straddle. Mas veja que quando ultrapassou o novo break-even, já se fez a inversão aqui, na hora que houve a superação do novo break-even. Quando você faz isso, você ganha muito prêmio, porque você está vendendo ali bem ATM. Como o mercado foi e voltou e terminou ali dentro dos strikes, a distância entre esses strikes aqui era menor do que o prêmio que tinha sido coletado. O que fez, então, nós saímos com um lucro. Veja a diferença entre os strikes. Qual teria sido a vantagem da gente ter atrasado? A única vantagem seria se tivesse corrigido e voltado aqui para dentro do BR. Mas não podemos arriscar, né? E depois ele ficou acima disso. Então tudo isso mostra que você, especialmente quando vai inverter, você não pode esperar. E depois, se for o caso e continuar a subir, aí sim você vai adotando o método dos 50% e vai ampliando então a distância entre eles, mas você não deve já ampliar isso de cara. E para você conseguir isso, então você tem que inverter rapidamente. Nós também estamos acompanhando a Ford, porque ela seria uma put ITM. Por que eu estou usando esse tempo verbal? Porque nós não estamos conseguindo manter uma put ITM no mercado americano. A gente é o tempo todo exercido. A gente vende uma put ITM e já é exercido logo em seguida. Então tá difícil. E a gente então ficou com a ação da Ford. Nós ainda conseguimos algumas rolagens e que nos deu algum extrínseco, o que fez a gente diminuir nosso preço médio, ficando em 13,65 dólares. Então nós temos essa diferença aqui, onde a nossa rentabilidade represada vai ser de 3,69. Então, quando a Ford recuperar, e nós temos uma crença que isso é inevitável, nós estamos apenas acompanhando para avaliar quanto tempo isso vai levar, nós temos aqui uma rentabilidade represada de 3,69, com um custo de margem represada de 9,33. E vamos acompanhando e considerando os nossos portfólios seguintes, com e sem a rentabilidade que a Ford pode nos trazer. Quando então a gente analisa os resultados do terceiro portfólio americano, a pior situação seria se a gente tivesse a Ford tendo feito o manejo atrasado, mas mesmo assim, veja você que ainda teríamos um resultado positivo de 0,41. Se nós não tivéssemos a Ford, teríamos tido um resultado de 0,68, mesmo tendo feito o manejo atrasado. Com a Ford e o manejo ágil, nós teríamos tido 1% de resultado. E sem a Ford, fazendo o manejo ágil, claro, teria sido o melhor resultado de 1,26. Veja como a diferença aqui do manejo já traz um impacto significativo aqui no resultado. Muito interessante. Então, qualquer um desses cenários aqui, nós teríamos tido um resultado positivo, porque é esse percentual em dólar e mais a renda fixa americana, o que teria dado aí com muita tranquilidade 1% de rentabilidade. Agora, o mais interessante desse ciclo foi observar isso aqui. Essa linha branca aqui representa como o risco gama trafegou durante todo o ciclo. E veja o enorme pico que ele fez aqui no final. Por que ele fez esse pico no final? Porque foi o pico da XLP. Veja só o pico de VI que ela formou aqui no final. Então esse pico aqui fez com que se unisse um efeito Vega, né, uma natural expansão da volatilidade implícita, somado ao fato da call estar ATM somado ao vencimento. Então nós tivemos as três situações que se coincidiram aqui na véspera do vencimento.
provocando então uma expansão de 100%. Mas veja que durante todo o ciclo, o risco gama ficou abaixo do risco gama do notional. O que é risco gama do notional? É o risco gama de entrada da soma de todas as operações. Só que como você ia fechando cada uma das operações, a gente não tinha acúmulo de risco gama, porque a gente abria uma operação com certo nível de risco gama e fechava. Quando a gente fechava, a gente abria outra. Então não havia um acúmulo na qual você abre uma operação, insere uma outra operação, que aumenta o total de risco gama, insere mais uma nova operação que aumenta mais ainda o total de risco gama e vai aumentando. Aqui não. A gente abria uma operação, fechava, quando abria, não havia uma coincidência de operações. O que poderia ter feito, caso a gente não tivesse aberto aqui a XLP, a gente operar até muito mais alavancado. Claro que a gente não sabia que isso ia acontecer. Não tem como a gente prever. Se a gente tivesse aí uma bola de cristal, a gente poderia ter operado 2, 3 vezes mais alavancado do que a gente operou. E veja como a sua decisão de levar até o vencimento pode limitar o seu fator de alavancagem. Se você é uma pessoa que está sempre levando para o vencimento, você não pode operar muito alavancado. Se você é uma pessoa que está sempre encerrando aqui no meio, você pode fazer isso. E nesse caso aqui, a expansão de risco teria dado até um valor negativo, o que é algo incomum, né? Nós vimos aí nos últimos portfólios a expansão de risco sendo de 5% a 8%, muito pouco. Praticamente você, tendo que o risco gama de entrada poderia ser o seu nível de risco gama. Esse é um fenômeno que nós nunca tivemos lá, que nós nunca tivemos aqui no nosso mercado. Nós não sabemos o quanto isso é frequente, mas nós já tivemos 3 ciclos na qual pouco variou o risco gama. A exceção desse aqui que teve uma expansão muito forte, o que pode nos levar depois a concluir que lá mais ainda do que aqui é melhor nós encerrarmos no meio de ciclo. Muito interessante, né? Muito legal. E veja que no final aqui poderia ter alcançado 0,33, mas de uma forma bastante temporária e rápida. Quando a gente olha aqui os indicadores direcionais, você vê que com aquela queda que houve lá do SP500, Delta Beta, ele subiu muito forte, aqui o IDP inclusive passando de 3, mas ele rapidamente se autoneutralizou, como vocês viram lá. Rapidamente aquele gap line foi ultrapassado. É importante dizer que nesses testes aqui nós não estamos utilizando o Delta Hedge, nós estamos deixando as operações seguirem sem nenhuma macrointervenção. Talvez lá no mercado americano tenhamos o hábito, inclusive, de deixar o nosso portfólio levemente bullish. É algo que iremos avaliar, de sempre deixar ele um pouquinho para cima lá, porque todo mundo sabe que o mercado americano ele tem essa tendência de sempre subir. Quando nós vemos então as lições, mesmo sendo ETFs ainda relevante diversidade de volatilidades, em que se observa algumas com contínuos gaps ou frequentes gaps e outras mais comportadas com movimentos mais suaves. Então lá a gente não é um cenário onde você divide entre ETFs e empresas. Porque mesmo dentre as ETFs, tem umas que tem muita volatilidade também. Então há que se selecionar com cuidado também dentro das ETFs lá. Nesse sentido, se fortalece a convicção que o ramo de atuação deve ser levado em conta para se dar ênfase naqueles mais tradicionais, como de energia, financeiros e por acaso, nesse ciclo aqui, foram aqueles que tiveram uma alta contração de VI, que levaram a uma durabilidade de operação de apenas 6 a 8 dias. O que nós também temos expectativa que vai ocorrer também com bastante frequência nas commodities. Estamos sendo convencidos pela observação prática do acerto da recomendação da Júlia Spina, de ser adotar um RIP de no máximo 25%, ou seja, dando um peso de empresas de no máximo 25% do portfólio, se não somente lidarmos com ETFs. Foi muito interessante, né, que o manejo realizado na XLP foi um bom exemplo de como o time na qual você faz o manejo
impacta o resultado. Nós vimos lá no cenário de demora de inversão que o resultado teria sido de 98,5 negativo, e já no cenário de maior agilidade teria se obtido um lucro de 26%, que teria impacto na rentabilidade em 26%. Essa inversão mais rápida sempre será a melhor decisão. É sem dúvida a decisão mais conservadora, porque se você não tivesse feito nenhum manejo e o mercado voltasse para dentro dos strikes, teria sido melhor, mas você não tem como saber que isso vai acontecer, a não ser que você tenha uma convicção muito forte dessa recuperação. Mas lembre que uma inversão rápida faz com que você já ganhe ali na região ATM, com uma diferença de strikes muito pequena, e você então pode, a partir dali, aplicar o método dos 50. A demora do avanço do processo de manejo tem como base a premissa de uma recuperação de curto prazo, mas o problema é que você acaba colocando o risco, né? E o erro desse tipo de premissa sempre resultará no manejo mais eficiente, porque aí você vai ser obrigado a já colocar de cara uma diferença muito grande entre os strikes. Estamos observando ainda o comportamento da Ford, que ainda pode devolver para o portfólio 3,69 de rentabilidade represada. Vamos acompanhando aí para a gente avaliar. Agora, quando nós tivermos o nosso fundo do mercado americano, nós teremos muita restrição em abrir de opções de empresas. Ainda mais uma empresa que tem aí um viés de varejo, apesar de ser uma fábrica, né? Eu não sei se futuramente a Ford vai conseguir acompanhar o ritmo de carros elétricos. A gente não sabe o futuro. Tem um viés tecnológico muito forte. Então não vai ser um perfil de uma empresa que nós estaremos aí dando prioridade na abertura de posições. Se não fosse a explosão do final, o RGN teria ficado acima do RGM. Tá? Eu sei que para quem está chegando agora não vai entender nada do que é isso, essa sigla, não dá tempo de explicar. São apenas os indicadores que demonstram o quanto de risco está havendo ali na sua operação, aonde o RGN é o somatório de riscos de quando você abre, e o RGM é o risco gama máximo que teve lá. E o máximo ele leva em consideração possíveis acúmulos que pode ter. E nesse caso aqui, os acúmulos foram menores do que a soma das entradas de risco gama. Vamos supor que todos os ciclos que nós abríssemos isso acontecesse. Então, em tese, nós poderíamos ter riscos gama de entrada superiores ao nível pessoal de risco gama de cada investidor. Isso se nós tivéssemos a certeza que todo o ciclo seria assim. De qualquer forma, eu acho que tem que ter uma trava aí, né? E a trava é que o risco gama no notional nunca pode ser maior do que o seu nível de risco gama dividido pelas suas posições abertas. Porque a gente não pode contar, né? Como está aqui, que as operações serão fechadas bem rapidamente, como foi agora, sem haver nenhum acúmulo de gama. Agora, o mais legal de tudo é que em qualquer cenário, nesse portfólio, nós teríamos tido aí mais uma rentabilidade positiva no mercado americano, né? Que nos faz ficar cada vez mais entusiasmados em abrir também um fundo lá. Mas fiquem calmos aí que ainda queremos testar aí por pelo menos um ano isso aqui, para a gente então começar a operar lá. Precisamos treinar a equipe, avaliar lá como é que funcionam, porque muitas situações aqui nós não vamos fazer lá. Mas nós só aprendemos testando, nós temos que testar. E cada ciclo que passa vai construindo também uma enorme confiança. Quando nós abrimos lá o fundo, a gente vai estar muito confiante. Isso também é muito importante. Afinal, é o capital dos outros, né? Se fosse apenas o nosso capital, tudo bem, mas é o dinheiro de vocês. Então a gente precisa realmente estar muito seguro quando começarmos lá no mercado americano. Enquanto isso, nós temos o nosso fundo brasileiro aqui. Eu acho que vale a pena tirar algumas dúvidas, você quando entra lá no site da CVM. Eu tenho aqui um vídeo ensinando o passo a passo disso. É importante que vocês entendam que, na verdade, as operações começaram somente esse mês, né? Tivemos aqui uns meses de instalação do fundo e tal, mas as operações mesmo começaram aqui agora, tá? O que nós tivemos aqui para trás foi um momento de transição, onde fomos recebendo os aportes, nós apenas colocávamos aqui na renda fixa.
Tá? Por isso que tá aqui o 7 nem aparece nada. Nós temos aqui alguma coisa em agosto, mas aqui só foi renda fixa mesmo. As operações nas opções começaram somente aqui no mês de 9, né? E você vê que a cota já está aqui beirando 3%. Muito interessante. Aqui você consegue ver a quantidade de cotistas que não para de subir. Já estamos chegando aí a 31 milhões. Não sei até quando a gente vai deixar o pessoal entrar aqui. Temos aqui o site Mais Retorno, mas veja que ele demora muito a atualizar. Tá? Nós ainda tivemos aqui mais uma retinha para cima aqui. Mas veja que legal, né? É como se o CDI fosse a resistência, passou a resistência, fez o pullback e seguiu adiante. Leandro, por que ficou abaixo do CDI? Ninguém melhor do que o nosso diretor de gestão para te responder isso. Responde aí, Marco. Isso, quando a gente compra no valor que o Tesouro vende, né? Então é o chamado preço de compra para a gente. Só que ele é marcado ao preço de venda. Então tem o spread inicial, né? Quando a gente monta a posição em título, do preço que a gente compra é diferente da marcação dele, né? Tem aquele spreadzinho entre o preço de compra e venda do Tesouro. Ó, você pegar aí, o da esquerda foi o que a gente pagou, o da direita é o da marcação para aparecer no gráfico. Muito bom, então vocês vão entender por que ficou um tempinho aqui debaixo do CDI. E é algo que queremos que nunca mais aconteça, né? Mas aí teve esses custos aí no início. Já estamos indo embora aqui. É ruim que isso traz alguma sujeirinha para o nosso histórico, como se a gente tivesse tido um mês negativo aqui. Não foi o caso, né? Mas, enfim, isso vai ser irrelevante. Na verdade, já é irrelevante. Já está irrelevante. Para quem está chegando agora, nós já temos aí um histórico de 2 anos demonstrando os nossos resultados. No primeiro ano foi por meio de portfólios públicos e depois tivemos aí 10 meses de carteira administrada que já contava com muitos investidores. É por isso que tem tantos agora aí, porque nós já começamos aí já tendo bastante. Quero agradecer bastante aí ao Marco Grisólio, ao Fábio Sobreira, a Beth, Ítalo Bruno, Benê, toda a equipe aí, Juan, não posso esquecer do Juan também, aí, o cara com muita experiência em mercado financeiro, o Alexandre também, dando todo o nosso respaldo jurídico e ajudando também na série de análise técnica que a gente vai estar aí dando seguimento. Muita gente vindo agora porque, sei lá, né, essa carteira administrada, será que era verdade aquelas rentabilidades tão enormes? Agora não, agora nós temos a CVM aí, tá aí, o site da CVM. Vai esperar o quê? A gente fechar o fundo? Mas por enquanto temos seguido com alguma tranquilidade. Eventualmente, um ou outro ativo a gente tem um pouco mais de dificuldade, mas ainda contamos com uma boa diversidade de ativos para esse tamanho. Claro que nesse mês de divulgação de resultados agora a gente pode ter uma dificuldade adicional, mas aí a gente está aí já pensando em abrir várias posições no BOVA mesmo. Então esse foi o vídeo de hoje, não esqueça de curtir, de comentar, para que a gente continue bastante motivado a continuar fazendo essa série, né? A gente teve cuidado danado aí, fizemos vários cenários, porque vocês curtiram o último vídeo. Então continue curtindo, para a gente continuar desenvolvendo cada vez melhor esses vídeos aí para vocês. Tá? É um material gratuito, para todo mundo aprender, para ter vários insights e contribuir cada vez mais com a comunidade. Tá bom, gente? Então aí, entra aí no Telegram, vamos debater, vamos nos ver nas redes sociais e, claro, sempre no próximo vídeo. Até lá!